Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre de Robô News. Fique conosco até o final. Vamos, na sequência, assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na sequência, vamos também assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho todos os dias. Hoje, 11 de julho do ano de 2026. Muito boa tarde, né? Hoje, dia 11 de julho de 2026, horário de 16 horas e 42 minutos. Já estamos no procedimento da Quarta Frota. O general encarregado já se posicionou na Venezuela. A Venezuela está baixo a administração dos Estados Unidos da América. A presidenta, ela se foragiu, ela fugiu, e o Diosdado, ele é alvo. Ele pode se entregar, pode cooperar, mas temos que ser práticos. Não temos tempo para gastar saliva em dar nomes. Eles já estão todos identificados. Com relação à extração de Luiz Inácio Lula da Silva, o seu primeiro e segundo escalão procede. Estamos já com todos os operadores generais em campo para a tarefa das forças identificadas com esse procedimento. O FBI, ele é o titular da abertura da Lava Jato. Todas as empresas, todos os bancos, todo o procedimento de triangulação nos Estados Unidos da América, toda a estrutura comprovada desde 1990 até 2017 dos planos Marshall, em que eles participaram e roubaram o tesouro dos Estados Unidos da América, com este conglomerado que se estabeleceu para dominar o planeta e destruir a realeza árabe e destruir a tecnologia de sobrevida da raça humana. Bom, quero dizer a todos vocês, por favor, coloquem tudo no pendrive. Um pendrive. Grava tudo, entendeu? Tabulações, recibos, cartas, e-mails, filmes. Se você quiser, você pode até transferir do Google, entendeu? A gente faz esse trabalho para você, mas tem que ser o mais rápido possível, porque não temos tempo. O comitê chinês, ele vai começar
a aniquilar, eles chamam a purga, mas não é purga, é extermínio dos seus generais. Ele já sentenciou mais de 2 milhões de generais que receberam propina e que quiseram se estabelecer a nova administração. Então eles agora estão abatendo os antigos reis da China, os donos de feudo, para que não haja insurreição. Mas já foram todos identificados, então o Xi Jinping está apavorado, ele quer paz com todo mundo e ele já aceita, e se for necessário abdicar, ele abdica. Vamos acabar com isso logo, porque não está sendo bom para ninguém. Vai sobrar para alguém, e já está sobrando. Então nos ajudem com o Pix, por favor. 2199-742-0789. É meu telefone celular. Muito obrigado e fiquem com Yahoo, com Allahu Akbar e com Jesus Cristo. A Receita Federal abriu a caixa preta do Brasil. Eles pegaram todos os dados da declaração de imposto de renda e compilaram todos esses dados, dando algumas informações. Quais profissões mais ganham dinheiro no país? Que estado que tem mais dinheiro? Pessoas ricas? Onde que está o patrimônio? De onde vem o patrimônio? Eles mostraram tudo isso pra gente. E vale a pena a gente dar uma olhada aqui, porque tem algumas coisas que são absurdas se tratando de Brasil. Esse vídeo vai deixar você talvez um pouco irritado, talvez um pouco feliz. Então vamos lá? Olha só o que a gente tem de informação aqui nesses dados que eu quero trabalhar junto com vocês. Primeira coisa, né? É inédito. Nunca o Brasil tinha aberto todas as estatísticas de declaração num painel público interativo. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu peguei aqui alguns dados específicos, né, para mostrar para vocês que mostram um Brasil um pouco diferente desse Brasil que a gente acredita que existe ali. Então, cruzando os dados que a Receita Federal colocou ali no Power BI, né, aquele sistema da Microsoft, você consegue cruzar renda, patrimônio, profissão, estado, sexo, idade, raça. Para quem trabalha, para quem vende imóveis, etc., ou qualquer outra coisa, é inclusive um bom ponto para você fazer um raio-x do seu público-alvo, da sua cidade. Você consegue ir lá e colocar, na minha cidade, quantas pessoas têm dinheiro para comprar aquilo que eu estou vendendo. É incrível, é um material muito legal. Você tem como agregar aqui alguns dados, mas eles não permitem que você agregue demais. Por quê? Porque eles querem preservar o sigilo fiscal, né? Então você consegue cortar dados de maneiras específicas. Na prática, você consegue chegar em algumas pessoas bem importantes do seu estado se eles declaram a renda aí. Por quê? Porque você consegue saber quem são os ricos, depois você consegue saber a região que eles moram, depois você consegue cruzar com a profissão e você chega na pessoa que você quer, né? Mas você não consegue isolar um dado único. Você tem que isolar ali em grupos de 10, grupos de 100, porque a Receita foi esperta nesse ponto. Mas com os cruzamentos corretos, para quem entende de dados, a gente consegue chegar lá. Eu cheguei em alguns dados bem interessantes aqui do meu estado. Então a primeira coisa que a gente considera é, para a Receita Federal, 4 em cada 5 brasileiros simplesmente não existem, né? O Brasil tem 213 milhões de habitantes e só declaram o IR 21% dessa população, 44,5 milhões de pessoas. Bem diferente dos números que a gente imaginaria ali, né? Então todas as médias que você vai ver eu falar aqui, isso só vale para a minoria que é formalizada do país. E tem muita gente que não declara. O brasileiro médio ganha R$3.000 por mês e nem entra em nenhum tipo de banco de dados, né? Então quando a gente fala em tributar rica, essas coisas todas, tudo que a gente está dizendo é tributar quem declara imposto de renda. O declarante médio brasileiro, então, essa pessoa que a gente vai avaliar aqui, quem é? As pessoas que têm mais de 130.500 de renda média anual, né, que ganha mais de 10.900 por mês, quando a gente vai olhar para a média aqui, R$409 mil de patrimônio declarado, então é bastante patrimônio até, né, para uma pessoa média aqui, 47 anos de idade, 42,6% são mulheres, 68,2% tem restituição a receber. Então guarda esse número aqui, né, quase 70% do Brasil aqui que declara tem que receber algum dinheiro de volta. A média ela é 130 mil. A realidade
Não, se a gente for cortar aqui. A faixa mais comum de renda tributável é de R$ 2.400 a R$ 5.000 por mês. Isso aqui é muito funcionário público, muita coisa, né? Essa média só existe no Excel, essa média que eu mostrei para vocês ali. Porque cada milionário brasileiro ele vai puxar muita renda para cima. E agora a gente vai ver o que eles fazem aqui da vida. E tem uma regra de ouro que você pode usar na vida, né? Quando te mostrarem qualquer tipo de média, você pode pedir a mediana. E a gente vai ver que muda bastante a realidade, né? A maioria aqui tem até 200 mil por ano de rendimentos totais. O tributável típico ele mudou aí de perfil, não tem nada a ver com aquele 100 mil, né? Vai de 28.500 a 60 mil por ano, mudou bastante. Agora, aqui tem o ponto que mais me deixou impactado. Quem você acha que é a profissão que mais ganha dinheiro no Brasil? Vamos começar da quarta, mas assim, eu queria a sua opinião, Lucas. Mais ganha no Brasil hoje... A profissão que mais ganha dinheiro no Brasil. Pedreiro. Vamos lá. Quarto grupo brasileiro mais rico. Olha que interessante, cara. Quarto grupo brasileiro mais rico são os diplomatas brasileiros. Então aqui o patrimônio dos diplomatas, que é a quarta profissão mais rica do país, está em 2,52 milhões em média. Ou seja, são pessoas que trabalham para o Estado. Não são pessoas ali que trabalham, né, nas áreas produtivas do país, etc. Um funcionário do Estado, um funcionário da elite do Estado. Muito difícil se tornar diplomata no Brasil. Você tem que passar no Rio Branco, né? É complicadíssimo, uma das provas mais impossíveis. Diria que talvez o concurso público mais difícil brasileiro é para você ser diplomata. E o terceiro, quem você acha que é? Terceira profissão que mais ganha dinheiro no país? Advogado, médico, o que você acha? Juiz. Agora eu vou de juiz. Ministério Público. Então, o pessoal do MP, 2,90 milhões de patrimônio. Segundo profissão mais rica do país. Se não é pedreiro, não é juiz... Vai ser os banqueiros. É juiz. Juízes e desembargadores. 2,93 milhões aí de reais de patrimônio, né? Então é bem interessante. E o primeiro de todos, titular de cartório. 3,28 milhões de patrimônio declarado. Ou seja, 3 concursos públicos e uma concessão pública. Isso aqui diz muito sobre a realidade do nosso país hoje, né? A gente tem aqui hoje os melhores cérebros do nosso país, eles encontrando os melhores salários na iniciativa pública. Nenhuma das primeiras posições ali são empreendedores, nenhum são investidores de média, né? A gente tem ali pessoas que dedicaram as suas vidas a serem aprovadas num concurso público ou a receber uma concessão pública. Isso é muito triste se pensando em país. E não estou dizendo que essas pessoas não mereçam ganhar muito dinheiro, não tem nada a ver com isso, né? A gente sabe o quanto é difícil passar nesses concursos, a gente sabe o nível de dedicação que a pessoa tem que ter na vida, o quanto ela tem que se esforçar. Agora, como que a gente vai viver em um país que remunera muito mais você trabalhar para o Estado do que você trabalhar na iniciativa privada? É difícil a gente imaginar isso hoje, né? Então o patrimônio médio dessas pessoas está maior até do que pessoas, por exemplo, que são atletas, que a gente acha que são muito bem pagos, né? Mas quando você tira a média é muito diferente. Os atletas têm aí 2 milhões em média de patrimônio. Então isso aqui inclui todos os jogadores de futebol, a galera toda. Quando a gente vai falar de dirigentes de empresa, pessoas que são diretores, etc., trabalham na área também, os altos executivos do país também 2 milhões em média de patrimônio. E é claro que a gente sabe que as ações da empresa muitas vezes não vão entrar, né? E a gente sabe que tem um dado aqui, que eu vi muita gente criticando esse dado, mas eu quero fazer também o contraponto. Quando a gente fala de pessoas que atuam dentro de uma empresa específica, elas não têm a declaração de 100% das ações dela. Elas têm a declaração das ações pelo método que ela obteve. Então é muito comum, por exemplo, que um diretor de empresa ele tem uma participação societária grande no negócio. Só que isso está avaliado pelo capital social, muitas vezes, da empresa, ou isso está avaliado pelo valor que ele recebeu essas ações, e isso muda tudo, né? Porque o titular de cartório, ele tem que colocar a declaração dele 100%. O juiz e desembargador, ele tem que colocar a declaração dele 100%. Por quê? Porque ele quer a restituição, né? Então ele tem que preencher o máximo ali. Já o diretor, ele recebe uma distribuição de lucro e dividendos, então ele não vai colocar todo aquele valor ali. O Ministério Público, mesma coisa, diplomata, a mesma coisa. Então, as áreas públicas, elas têm uma obrigatoriedade muito maior de declaração. Isso aqui eu não vi ninguém falando, eu vi muita gente descendo o pau, e ok, né? Vamos discutir isso aqui, mas tem esse ponto também que conta. E aí você tem os produtores rurais aqui, que estão com 2 milhões e meio de patrimônio. Olha, muitas vezes também esse é outro número completamente subestimado, porque se eu pego uma terra, né, ela está avaliada pela última venda ou compra dessa terra. Então se eu fosse colocar ela em valor atual, né, muitas vezes está lá no documento, 200 mil reais. Você vai olhar hoje em dia 30 milhões, 25 milhões, né, porque nunca teve uma correção daquele patrimônio ali. Então tem os servidores também do Banco Central e da CVM, que vem em seguida, outra área pública também, com 1 milhão e meio de declaração, e aí sim
vem aquele imaginário popular, né, do brasileiro, os médicos e os advogados aqui, com 1 milhão e alguma coisa de patrimônio cada um, 1.200.000, 1 milhão e alguma coisinha. E você acha que essa questão da educação, a questão do estudo, Raul, pode influenciar muito? Porque eu tô olhando aqui, ó, o salário do diplomata é 23 mil. O mestre de obra, o cara tira isso aqui também mensal. Mas é que a diferença é o quanto um diplomata tem que gastar para bancar a vida dele. Zero. Ele mora numa casa dada pelo governo, ele tem equipe de suporte, né, no país que ele tá e etc. Então o diplomata, ele tem um monte de penduricalha, ele tem algumas coisas ali que são bem diferentes. Ele não paga as passagens aéreas, nem dele, nem da família e tal. São os facilitadores. Então, ele tem esse dinheiro meio que de forma livre. É a mesma coisa que falar assim, o salário de um presidente é 25 mil, de um governador é 25 mil. Sim, mas ele gasta com o quê? A moradia dele é pública, tudo dele é público, né? O terno, o motorista, o segurança. Esse dinheiro ele se acumula, né? Ele se acumula de certa forma ali. Então o diplomata, o exercício da profissão dele nem permite que ele consiga sobreviver com esse dinheiro. Ele não consegue pagar a equipe que é necessária para trabalhar numa embaixada, ele não consegue bancar com esse estilo de vida, né? Então ele vive dentro da embaixada e tudo que ele consome é da embaixada. Aí muda muito a relação de ganho. A mesma coisa que os juízes, por exemplo. Apesar de não ser tudo, os juízes têm um amparo. Auxílio paletó, auxílio sei lá o quê, auxílio, entendeu? Tudo quanto é coisa que ele vai fazer de viagem, de etc. Tudo quanto é coisa é um pouco custeado pelo Estado também, né? Então tem uma diferença. O titular de cartório, por exemplo, ele tem 18 vezes a média nacional de remuneração. E olha só, aqui é o único ponto que eu vou... Me desculpa, né, se você é titular de cartório, sei que algumas pessoas vão se ofender, mas assim, essa é a profissão que a gente está vendo aqui, que a gente sabe que vai sumir, sinceramente, né? Antigamente os cartórios eram dados para familiares, hoje em dia já tem um trabalho diferente, né, de como é feita essa escolha, mas a gente sabe que isso aqui, ele vai deixar de existir em breve. Por quê? Porque antigamente você precisava ir no cartório para transferir um carro, hoje em dia é pro app, né? A compra e venda de imóvel ainda é em cartório, mas cada vez vai ser menos. Essa coisa do casamento, daqui a pouco dá para colocar no Gov.br também. Então, eu acho que dificilmente a gente vai ver o cartório existir em 2040. Eu não diria que o cartório, da maneira como ele existe hoje, sendo necessário para absolutamente tudo na vida, ele vai continuar existindo dessa forma. Na verdade, se não fosse o lobby, né, isso aqui está um projeto de lei de ser aprovado em uma economia gigantesca que o Brasil passaria a ter, porque pagar para alguém para falar que um documento é verídico ou não é uma bobagem, né? Quando você simplesmente tem hoje reconhecimento facial, tem técnicas até superiores e tem menos jeito de fraudar do que um cartório. Então, é uma coisa aqui que os cartorários, me perdoem, né? Eu sei que não é culpa de vocês, não foram vocês que inventaram o sistema, não estou aqui condenando a profissão, mas é uma coisa que vai deixar de existir, uma coisa que dá tanto dinheiro assim a troco de nada, né? A gente sabe que cartórios faturam aí 30, 40 milhões, é loucura. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. O judiciário tá aí também com 9 vezes a média, né, de patrimônio, cada vez menos penduricários, cada vez menos coisa. A gente também tem uma dificuldade no Brasil de aprovar projetos que mexam no judiciário, porque nenhum político do mundo quer ir lá e depois ser julgado pelas pessoas que ele tentou prejudicar, né? Inclusive a gente até tem cortes diferentes, etc, para tentar mexer nisso, mas na prática acaba que não funciona, né? Mas a gente tem mudanças também sendo feitas aí. E a média nacional, então, é um patrimônio de 130.500 reais aí, né? É muito diferente desse Brasil oficial ali. Uma coisa que pode te revoltar um pouco, e eu acho que assim, cabe, você que é membro do judiciário, dessas coisas todas, não entenda isso como ofensa, tá? Boa parte dos meus clientes são membros do judiciário, boa parte dos meus clientes são titulares de cartório. Eu tô aqui falando de como a gente tem que imaginar um país, eu não tô falando de um indivíduo, não tô dizendo que você é responsável por ter passado num concurso, cara. Quando você chegou já era assim, né? Não tem, você não tem aqui obrigação moral nenhuma de lutar contra os privilégios da sua própria classe, mas acho que a gente pode analisar o seguinte: quando você pega, né, qualquer país do mundo, e essa é uma informação que diz muito sobre o Brasil, né? Quando você pega qualquer país do mundo, você pode pegar aquele índice Gini, que eu nem gosto dele, mas ele mede a desigualdade entre os países, né? E aí você vai pegar ali, 0 seria um país que não tem nenhum tipo de desigualdade, 100 seria um país onde uma única pessoa concentra todo o dinheiro do país. É impossível, mas só para você entender, né? Então, todos os países do mundo é assim. O índice Gini, vamos supor que ele é de um país, ele é 52. Quando o governo entra, ele vai cobrar os impostos dos mais ricos, ele vai pagar os funcionários públicos, etc. Ele vai reduzir esse índice Gini. Então, se era 52 de desigualdade, vai passar a ser, por exemplo, 45. Isso acontece na Alemanha, isso acontece na França, isso acontece até nos Estados Unidos.
o governo entra deixando as coisas um pouco mais igualitárias. Não estou dizendo que é certo, mas só repara que o Brasil ele é um país que tem uma coisa muito diferente. O Brasil, antes do Estado, vamos supor que ele tem um índice de desigualdade de 50. Quando o Estado passa, ele tem um índice de desigualdade de 54. O Brasil, ele promove desigualdade social. Então é assim, a gente tem o alto do funcionalismo público ganhando muito dinheiro e a professorinha de bairro, o gari que limpa a rua, não ganha nada. Porque todo mundo fala muito de funcionário público e se esquece que 90%, né, dessas pessoas trabalham em hospital, tudo isso é funcionário público. E essas pessoas ganham uma merreca, uma miséria. Para alguns da elite do funcionalismo público ganharem muito dinheiro, nossos políticos e etc. Então, esse é o dado da realidade. Agora, como que a gente pode ser um país sério, quando todas as profissões que mais dão dinheiro no país, elas estão vinculadas ao Estado, mesmo você sendo juiz, etc. O que você tem que pensar sobre isso, né? Eu não estou dizendo que sua remuneração é que é alta, não. Eu estou dizendo que a remuneração do resto das coisas é que é baixa. O Brasil tem uma carga tributária gigantesca. Se você tirasse essa carga tributária aqui, a gente veria salários médios muito mais altos. Quanto de imposto foi colocado, etc. Então, é muito complicado. Como é que a gente espera um desenvolvimento social de um país que é assim? Né? Então, quando você olha quem produz aqui no Brasil, né, os médicos, 1,43 milhão o patrimônio, 6 a 10 anos de formação, plantões, risco jurídico, né, trabalho pejotizado e tem metade do patrimônio de um juiz. Quando a gente vai olhar os dirigentes de empresa, né, pessoas que tem aí 1,66 milhões de patrimônio, né? Eles empregam, arrisca capital próprio, pode quebrar, maior taxa de juros do planeta, eles estão atrás dos nossos promotores, né, que trabalham na justiça ali e dos nossos diplomatas, né, que representam o país lá fora. Então, essas pessoas, o nosso Estado, ele é maior do que a função de todos nós. Então, os produtores rurais, um setor importante também, que puxa o PIB para cima, etc., 1,58 milhões, né? O setor que puxa PIB, que puxa exportação, que puxa tudo, patrimônio abaixo do Ministério Público. Cara, como é que a gente vai viver desse jeito? Eu queria que você, que trabalha nessas áreas, eu sei que às vezes você pode olhar para mim e falar, Raul, o que eu tenho a ver com isso? Mas é isso que eu estou tentando explicar. Tá certo isso? Né? Tá certo todo mundo que paga o seu salário ganhar menos do que você? Não faz sentido. Porque um país ele não vive só do Estado, não vive sem ele. Eu não estou sendo ANCAP aqui nem nada disso. A gente não vive sem um médico público, sem um professor de escola pública, a gente não vive. Só que aqui não é isso que está aqui. Não vive sem um gari, não é isso que está aqui no topo, né? O que está aqui no topo são as pessoas que trabalham para o aparato social, são as pessoas que trabalham, né, com a lei, são as pessoas que trabalham com a caneta. E aqui é uma doideira. Os advogados do Brasil, mesma faculdade que o juiz, né, representando as empresas, representando as pessoas, 1/3 do patrimônio. A diferença é sempre o CNPJ de quem paga, então 1,10 milhão de reais. O imposto de renda é basicamente sul e sudeste, quando a gente vai olhar também. Olha como o Brasil tá, né? 30% das declarações do país vem só de São Paulo. 30%, é lógico, também tem boa parte da população, né, do país. 2/3, né, de tudo está no eixo sul e sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, aqui você vê. Goiás também está aqui, né? Bahia, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará. Também são estados que têm muita declaração aqui, né? Então a gente olha aqui o volume, né? Também é lógico, 80% da população brasileira vive na costa, tal, tem toda essa questão, mas tá ali Goiás representando também os declarantes. E a gente percebe aqui também nesses dados, quando a gente vai olhar, 4 países completamente diferentes. As mulheres declarantes aqui, o Acre lidera 50,1%, Mato Grosso, 39%, a menor média aí. A média nacional, então, de 42,6%, esse é o país das mulheres, né? A idade média, então, no Rio de Janeiro, 50 anos, capital dos aposentados, né? Já foi o centro financeiro, foi a capital do país, cada vez com mais saída de pessoas ali jovens vivendo. Óbvio, né? Violência urbana, tudo quanto é coisa. O Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, que era para ser o nosso cartão postal, cada vez com mais dificuldade também. Mato Grosso e Tocantins, 43 e 44 anos, né? A fronteira agrícola, então, do Brasil, ela é jovem, é um país jovem. Mato Grosso, Tocantins, Goiás, são países com a declaração mais jovem. A declaração completa, no Distrito Federal, só 32,8% utilizam a simplificada. A renda alta de Brasília, vinculada ao serviço público, compensa a declaração completa, né? Quando a gente vai olhar, então, na restituição também tem outra coisa, né? 80,4% de todo o Amapá que declarou
tem dinheiro a receber, porque também muito funcionário público, né? O peso do funcionalismo público em alguns estados brasileiros. Imagina, se no Brasil inteiro é difícil a gente encontrar pessoas ganhando bem fora do funcionalismo público, no Amapá é impossível, né? Então, quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, 61,3%, a menor taxa do país, né? Muita gente produzindo e tal, não tem muita restituição. Então, olha que loucura, outra coisa, olha que delírio, 68,2% de todo mundo que declarou imposto no país tem dinheiro para receber. Esse dinheiro ficou na mão do governo, né? O Tesouro Nacional fica com esse dinheiro rendendo para ele durante 17 meses. Todos os brasileiros aí, né, em grande peso, estamos pagando imposto em excesso. E aí a correção só vem depois do prazo, né? A Selic só corrige a restituição depois de maio. Então, os meses anteriores, todos que o dinheiro ficou pego ali para o governo, não deu nada. O que a gente precisa? Da simplificação tributária. Cara, é absurdo o brasileiro ainda precisar declarar o imposto de renda, sendo que a Receita sabe tudo que a gente tem. Então, assim, é uma coisa horrível. O governo nunca fala quando você deveria ter dinheiro para receber. A maior parte das pessoas que se declarassem teriam dinheiro para receber não acredita, né? Você vê aí, a maioria absoluta. Você, por exemplo, que não declarou imposto de renda, provavelmente teria dinheiro para receber. Mesma coisa, a gente olha para essa faixa isento aí só até 5 mil por mês, a tabela que não corrigia há séculos aí, 7,5% a 22,5%, quem ganha entre 5 mil e 7.350 aí, 27,5% quem ganha a partir de 7.350 por mês, que absurdo, né? Então assim, quem ganha 7.350 no Brasil cai na mesma alíquota do que quem ganha 500 mil. Nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, a faixa máxima federal começa perto dos 50 mil dólares. Então o Brasil, ele é um promotor de desigualdade. Isso aqui é uma ofensa a qualquer pessoa que sabe ler, né? Quando a gente vai olhar quem é alta renda de verdade do país, hoje, né, são pessoas que estão emprestando dinheiro para o governo. Então, não por culpa dessas pessoas, taxa Selic 14,25%, né? Para que você vai fazer qualquer coisa produtiva? Você olha para a pessoa tem 10 milhões, 20 milhões, ela vai pegar esse dinheiro e vai colocar no mercado produtivo, ela vai investir, vai criar uma padaria, vai criar um comércio. Como? Não, o Brasil não permite. Não tem segurança jurídica, não tem nada. O que compensa nesse país? Você pega o grosso ali de quem ganhou dinheiro mesmo no Brasil esse ano, foi simplesmente quem viveu de dividendos. Foram as pessoas que não fizeram nada, não colocaram nada na cadeia produtiva, são as pessoas sem profissão que simplesmente recebem aí, né, dinheiro, emprestando dinheiro para o governo, né? Um absurdo. Uma coisa que não é escalável. Quando você olha para os números, eu nem vou colocar aqui, porque eu não quero que vocês se choquem. Eu queria só que vocês fossem lá e vissem os rendimentos que já foram tributados e dar uma olhada no volume de dinheiro que o Brasil pagou de juros para algumas pessoas, né? Depois você dá uma olhada nos empresários, que as pessoas dizem que ganham tanto, pega a média dos empresários e coloca lá. Eu não vou colocar para vocês aqui para não falar que eu estou puxando saco, eu estou tentando defender. Não, vai lá e faz você. Pega a média dos empresários, você vai ver. Esse grosso que estão dizendo que ganham rios de dinheiro, etc. Você vai ver que quem ganha dinheiro de verdade não está aí, né? Então, o assalariado formal de classe média foi o campeão de pagamento de imposto mais uma vez. Então, a classe que sustenta o país, como sempre, a classe média, né? O grosso do patrimônio do brasileiro está em imóveis ainda, declarados pelo custo de aquisição, então dá para corrigir muito esse valor. Pouquíssimos brasileiros têm ações e fundos aí, né? Então quase nada, minoria, né, absoluta, aí 4, alguma coisa por cento da população. Criptoativos, bitcoins, altcoins, stablecoins, NFTs, é pouca coisa também. Então, renda fixa e saldos aí de poupança, CDB, Tesouro, foi o grosso também do dinheiro disponível, né? As pessoas não têm, é imóvel, etc. Então, o que a gente tem aqui? A riqueza do brasileiro está imobilizada em tijolo, na rua, mas o caixa dormindo na poupança. Não mudou absolutamente nada, um monte de gente ainda perdendo dinheiro. A regra dos juros compostos vale para quase nada, né? E o que o Leão revela pra gente? O Leão que é um gatinho, na prática, porque o Brasil formal não existe. 4 de cada 5 brasileiros não aparecem no IR. Os otários que declaram imposto de renda são a minoria, né? A maioria das pessoas ainda vive sem isso. A base que sustenta o Estado está cada vez mais estreita e espremida, né? Esses 44 milhões aí, que é quem está pagando o imposto, etc. O topo aí é estatal, cartório, judiciário, MP e diplomacia lideram patrimônio. Produzir no Brasil vale muito menos do que carimbar, infelizmente, né? E para carimbar você tem que estudar pra caramba também, então não sei nem se dá para julgar. A classe média tá pagando a conta inteira, né? 27,5%, nem sei se dá para chamar de classe média, R$ 7.350 por mês, tá indo tudo para imposto, né? A maior parte pagando imposto aí, 68% pagando imposto indevido, inclusive. O povo que é rico tá dormindo, sem fazer nada. E é basicamente isso. Porque não tem como fazer também, porque senão custa mais caro. Trabalhar é muito caro no Brasil, é o que a gente descobre com isso aqui. Eu considero esse, né, e se você quiser navegar para ver mais dados que eu não quis falar aqui, você pode vir aqui.
olhar seu estado, aqui ó, pela sua UF, pela coisa toda, né? Mas eu considerei esse um dos dados mais tristes aí do Brasil. Eu sabia que o buraco era fundo, mas assim, quando você olha aqui, só 3% tem renda variável, né? É muito ruim. É muito ruim. Mesmo em São Paulo, a média de patrimônio é de R$522 mil, né? Então, muito ruim, muito ruim. Tudo aqui. Vê pela natureza da ocupação, vai lá depois, você vai conseguir perceber aqui que, né, tem sido muito difícil para qualquer pessoa séria considerar que esses dados estão bons. Então o Brasil tem dados muito sensíveis aí. O que não impede a gente, né, obviamente, de ganhar dinheiro. Você vai perceber que o acúmulo de patrimônio ele é possível por pessoas que ganham até pouco dinheiro. Você percebe ali, é possível construir um patrimônio, é possível investir melhor, é possível sair dessa corrida dos ratos aqui para a gente chegar num lugar mais incrível. Se você quiser, né, de verdade, você seja de qualquer profissão que seja, eu não estou aqui para julgar ninguém. Se você quiser aprender a cuidar melhor do seu patrimônio, olha, pessoal que ganha isso que está ganhando, se você é médico, juiz, etc., você ganha isso que você está ganhando, era para você ter um investimento muito superior. O que a gente percebe é que mesmo quem ganha muito no Brasil não tem porcaria nenhuma. Um cartorário tem uma declaração de merda dessa, porra, significa que não está sabendo investir. Um médico tem uma declaração de merda dessa, significa que não está sabendo investir por 40, 50 anos. Uma galera com esse patrimônio mostra que tem um caminho gigantesco ainda, né? 90 e poucos % da população que não sabe investir. E aqueles que estão investindo mal. Pega lá o recorte de quem tem renda variável, etc. Você vai ver, está investindo mal. Não está tendo um crescimento patrimonial de acordo. Se você quiser aprender a construir patrimônio, eu posso te ajudar. Entra aí, alvp.com.br. Você pode ser empresário, pode ser cartorário, pode ser diplomata, pode ser o que você quiser. Não tenho nada com isso. Entra aí, clica no botão, faça a sua análise de perfil, preencha o seu questionário, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. A declaração dos meus alunos é pelo menos 90% maior que essa porcaria aqui, tá? Porque eu tenho os dados de todo mundo de patrimônio, é muito mais de 90%, inclusive. Estou até subestimando aqui os meus alunos, a nossa declaração média com o mesmo salário é muito maior. Isso porque o que faz diferença mesmo não é quanto que entra. Você vê que a população está endividada, porque não sabe cuidar do dinheiro. Se você quer aprender a cuidar do seu dinheiro de maneira correta, entra aqui na nossa escola de investimentos. E detalhe, a escola é só a entrada, é só o comecinho da sua jornada. Depois que você aprender a investir, eu vou te ensinar muito mais coisas. Você vai ter acesso à nossa plataforma de investimentos. Para você que pagou aqui imposto de renda esse ano, tem como você fazer um jeitinho para você tirar o imposto de renda, principalmente para quem é funcionário de carteira assinada, etc. Eu consigo te economizar muito aí. Consigo te economizar, no mínimo, 5 mil, 3 mil aí na declaração de imposto de renda anual, dinheiro que vira investimento. Eu consigo te ajudar com isso. Tem várias coisas que a gente pode fazer para deixar o leão morder cada vez menos, né? Eu tenho muito orgulho de ter promovido aí, por exemplo, o Alpo 11. Mais de 700 milhões de reais lá dentro já. Dinheiro esse que o governo ia ver um mundo velho de imposto que ele não vai ver tão cedo. Por quê? Porque dinheiro dentro de ETF, o governo não tributa, não tem come cota. Ó, pode deixar lá 10, 15 anos. Então, cada vez mais a UVP tem facilitado você não pagar imposto dentro da lei. Tudo que eu puder fazer para isso aqui ser cada vez menor, né, essa arrecadação, eu vou fazer. Porque quem trabalha nesse país tem que ver o retorno. Se você trabalha, entra aqui, preenche o questionário para mim, que vai ser um prazer te ensinar a investir. Raul, não trabalho, mas tenho muito dinheiro. É herdeiro, né? Aí eu cuido de você também, porque não tem jeito. Tem que cuidar dos nossos herdeiros também. E te ajuda a pagar menos imposto ainda, tem como também. Então vai lá, preenche o questionário que para mim vai ser um prazer. É aqui, clica no link aqui embaixo, que vai ser muito bacana para você aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. E agora, deixa eu verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta. O tio lá falou, tem contador na UVP? Vocês fazem declaração de IR? Não faço declaração de IR para você, mas te ensino a fazer a declaração de IR inteligente. Tem um módulo todo para isso. Raul, eu quero que alguém faça para mim. Só pôr lá na comunidade, contador aí, você acha, né? Tem dezenas de contadores, centenas de contadores dentro da comunidade da UVP que resolve esse problema para você. Lá na UVP, a gente tem uma área dedicada somente a network, né? De profissionais. Então, às vezes o cara precisa de um advogado, precisa de um contador, precisa de alguém para fazer um desembaraço de alguma coisa. Tudo tem aqui, ó. Você vem aqui nesse Relações Profissionais, aqui 2.900 publicações todo dia. Empresa de brinde corporativo, indicação de brinde corporativo, preciso de um advogado do ramo financeiro, fui vítima de um golpe, agente de viagem, consultoria jurídica, contador e contabilidade, conexões, aqui sempre tem, tá vendo? Aqui, ele é contador, por exemplo. Então aqui a gente sempre tem profissionais de todas as áreas lá dentro da nossa comunidade. Raul, uma dúvida, ter um financiamento de imóvel ou a entrada do apartamento parcelada é considerado estar endividado? Com certeza estar endividado. Se você tem uma dívida que você precisa pagar, gente, como é que você chama? É porque às vezes vocês querem atenuar as coisas que não existem, né? Se você tem uma dívida, você tem que pagar.
Beijo pra você. FBI just arrested a terrorist commander after they say he was planning attacks across America, including one at a synagogue in New York City, another at a Jewish center in Los Angeles. I'm Alex Rozier. I'm a reporter with NBC LA. The feds did not specify what Jewish center in Los Angeles Mohammed al-Sadi was targeting. But court documents say the person he hired to carry out the attacks was undercover law enforcement, posing as a Mexican cartel member. He transferred and paid $3,000 to our undercover to execute these terrorist attacks. He wanted to do coordinated attacks in the United States. Obviously, that didn't happen. Authorities say al-Sadi and others in the terror group had already claimed responsibility for about 20 terror attacks in Europe, targeting American people and institutions. One in March at a synagogue in Belgium, another at Bank of New York Mellon branch in Amsterdam, and weeks later at a Bank of America in Paris. Fala, guerreiros! Olha, acabou de surgir uma prova incontestável, destruidora, matadora. Você não vai acreditar quando eu te mostrar essas provas absurdas, monstruosas, que já é considerado o maior escândalo da história do Brasil. É uma prova mais chocante do que a outra. Assiste aqui comigo a essa explicação que foi quem desenterrou essas provas. Dá uma olhadinha aí comigo agora no vídeo. Agora talvez algumas pessoas acreditem e passem a entender por que criticamos a Globo. Nesse documento fica muito claro a participação da Globo na tal desinformação. Esquecendo movimentos, apagando, suprimindo informações de movimentos legítimos, de brasileiros legítimos, e colocando nas páginas dos seus noticiários, na boca de seus blogueiros, de seus jornalistas, algo que está muito distante da verdade. E um recadinho para a população do Brasil. Vejam em que posição está a TV Globo para a situação que vive o Brasil hoje. Analisem de fato cada depoimento, cada notinha de jornal, cada pessoa cancelada, cada pessoa que está presa, pessoas humildes, senhoras de idade, com penas absurdas, menores do que penas para estupradores, traficantes. Não esqueçam nem por um segundo, quem avalizou tudo isso, quem imputou crimes, e agora que aqui fica muito claro, que recebeu muito bem para destruir a vida desse país, foi a TV Globo. A Rede Globo foi até mencionada nas provas, nas evidências e documentais do Mike Pence, como sendo uma grande amiga dessa censura internacional. É muito curioso. E eu apostaria até o meu mandato que hoje, no Jornal Nacional, eles vão completamente ignorar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo no Brasil é uma história que está chocando o mundo inteiro. É algo que eu não esperava. É algo que aconteceu numa tentativa de entender o que estava acontecendo em termos de censura na internet nos Estados Unidos. Eu venho estudando essa situação já há 10 anos e todos os caminhos ao redor da censura da internet nos Estados Unidos parecem ter passado pelo Brasil. E à medida que eu observo o que acontece no Brasil, nesse contexto de censura das mais altas cortes e legislação de censura sendo aprovada e pressões pela censura sendo exercidas por várias camadas da mídia e camadas legislativas também, eu venho registrando a história do envolvimento do governo americano na censura de cidadãos brasileiros. E eu gostaria de apresentar isso hoje, os meus achados. E tudo financiado por recursos do contribuinte americano. Então, programa CEPS. Então, nós vemos aqui o índice. A abordagem é influenciar o TSE brasileiro, né? É o órgão de gestão eleitoral, é o TSE no caso do Brasil, para fazer com que o TSE censure desinformação favorável ao Bolsonaro. Também estabelecendo códigos de conduta, fazendo monitoramento de mídia social de cidadãos brasileiros, espionando o WhatsApp
coordenando com todas as empresas de mídia social. Então, a TSE coordenou-se com ONGs e outras entidades estatais. Então, o governo americano trouxe o TSE para se encontrar com outros gestores de eleições de outros países. E nós temos aí eles se gabando como que o governo americano atuou para revisar o marco, né, regulatório da liberdade de expressão no Brasil. Aqui o governo americano, um incrível documento, treinando o TSE e outros ao redor do mundo para adotar, né, a censura, mesmo que não desejem. Então, baseado na premissa de que pode empurrá-los para além dos seus limites jurídicos, né, mas que o TSE no Brasil precisa encontrar maneiras de enquadrar a questão para obter apoio institucional. Então, se o TSE acredita que é ilegal censurar as vozes brasileiras, o governo americano ensina como mentir para os seus cidadãos, a dizer, não é censura, é educação do eleitorado, é comunicação estratégica, é promoção da democracia. Os programas de regra de direito influenciou por meio de dezenas de milhões de dólares, e mesmo, inclusive, financiando sindicatos brasileiros. Eu tenho aqui uma subvenção de 12 milhões de dólares para fornecer apoio financeiro direto para aumentar a capacidade dos sindicatos brasileiros, principalmente aqueles que apoiam Lula. Milhões de dólares através do Centro de Solidariedade do NED. Aqui eu coloco o roteiro do envolvimento das agências americanas na promoção da censura no Brasil. E o meu principal foco aqui é em relação à interferência do governo dos Estados Unidos no aspecto da censura das mídias sociais no Brasil. Eu não estou aqui para promover nenhuma figura política, mas é preciso entender por que a censura foi implementada. E fica bem óbvio como o governo americano tinha um viés, um favorecimento a um lado político, a um espectro político. Eu acredito que a história de como os dólares americanos foram empregados para violar a primeira emenda da Constituição, e ao invés de exportar essa primeira emenda da Constituição, nós acabamos por exportar uma violação absoluta da primeira emenda. Eu falo também para os meus conterrâneos. E o principal foco da minha apresentação será a rede em torno da USAID, que é a Organização dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Algumas pessoas conhecem como uma agência de ajuda, devido às letras A e D, aid, ajuda, mas não é isso que a agência proporcionou ao Brasil, não proporcionou ajuda. AID é Agência para Desenvolvimento Internacional, e o que essa agência faz é o desenvolvimento de ativos e instituições que são instrumentalizadas pelo governo americano para manipular questões políticas em países estrangeiros. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação
uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. É bem conhecido que a administração do presidente Biden interferiu na política brasileira. E na primeira declaração conjunta entre presidente Biden e presidente Lula, em fevereiro de 2023, vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Então, aqui na estratégia integrada do Departamento de Estado para o Brasil, um documento público publicado 5 meses antes da última eleição brasileira, destacando aqui a desinformação em mídias sociais como algo que o Departamento de Estado americano e o USAID iriam proporcionar recursos, volumes para capacitação, o que significa treinar, prover recursos, fortalecer como instrumento, capacitar, instrumentalizar por parte do governo americano. Então, eu tenho aqui, nessa estratégia integrada para o Brasil, o Departamento de Estado de Joe Biden, o objetivo, fortalecer instituições democráticas. Traduzindo, são ativos do Departamento de Estado americano. Dólares americanos para apoiar organizações no Brasil. Destacando que a polarização política e o declínio do discurso político, termos muito nebulosos, servindo como justificativa, ou seja, uma confissão por parte do Departamento de Estado de um financiamento de organizações de censura no Brasil, ou seja, desinformação durante as eleições e em mídias sociais são uma ameaça às instituições. E os Estados Unidos vão apoiar as instituições democráticas brasileiras, ou seja, empregar recursos, fornecer capacitação, engajar especificamente com relação a eleições. Então, nesse artigo do Financial Times, destaca-se que houve uma campanha secreta e articulada por parte do governo de Joe Biden, incluindo os militares, a CIA, o Departamento de Estado e o Pentágono e a Casa Branca. Um engajamento muito incomum
como relata o ex-embaixador do Brasil, Michael McKinley. Então, essa campanha secreta de interferência na política brasileira tinha riscos, porque os Estados Unidos vêm sendo criticado na região por interferir nas questões políticas brasileiras, e isso foi utilizado, isso foi feito por meio de canais privados e secretos. Praticamente um ano de estratégias implementadas entre Casa Branca, Departamento de Estado, CIA, USAID, Pentágono. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender às necessidades de semicondutores, e o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma companhia, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas, e o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo, então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. And it was that specific. The US Central Intelligence Agency Director, a agência do diretor disse que os oficiais brasileiros deveriam parar o seu sistema de votação após o Departamento de Estado e o CIA Serbs instalar essas máquinas de votação. Francamente, eu vejo que isso é uma abordagem internacional. Um mês depois disso, foi o mandato do secretário de Defesa Lloyd Austin para poder forçar o chefe da CIA, do militar americano, o Luiz Barroso, o chefe de justiça, disse que os Estados Unidos teve um papel decisivo. Eu li que há membros do governo brasileiro e da sociedade civil do Brasil que se comunicaram com as autoridades americanas, organizações da sociedade civil americana, para poder ter o caso no Brasil. O presidente do STF no Brasil, ele tenta fazer essa interferência nas organizações e organizações civis, embora somente um lado está acusado disso. Então, eu peço que os membros do governo brasileiro, das organizações da sociedade civil brasileira, que
estão em investigação criminosa para a comunicação com o... Por que o próprio presidente da STF não tem essa prevenção? Então, realmente, solicitamos isso. O chefe Barroso disse que temos suporte para a democracia brasileira em 3 ocasiões. Nós vamos ver muito mais do que isso. Pedindo a declaração de apoio ao presidente. As ações da CIA pagas por contribuintes americanos foi lançado menos de um mês depois que Bolsonaro ganhou a eleição. Então, Bolsonaro ganhou a eleição em outubro de 2018 e esse ramo do Partido Democrata da CIA realizou sua primeira reunião consultiva em 25 de outubro de 2018. Não esperaram sequer um mês antes de começar a atacar a internet brasileira, que acusaram de viabilizar que Bolsonaro se tornasse presidente. Eu vou ler aqui. A coalizão D4D ajudou a fazer um trabalho tecnológico e o ramo democrata do NED e mais uma dúzia de parceiros internacionais. Então, essa coalizão realizou sua primeira reunião consultiva em no dia 25 de outubro de 2018. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Eu quero aqui, aproveitando essa oportunidade, eu quero aqui realizar um convite para todos os meus amigos e amigas patriotas, certo? Um convite para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapin. E logo no topo dessa descrição tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapin. E logo descendo, vocês poderão observar que tem outros links dos produtos do Mercado Livre e da Shopee. E também link do curso de Mestre de Obras da Udemy. Eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima edição. Hoje, 11 de julho do ano de 2026.